Volodymyr Zelensky está vendendo um novo plano para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Da Casa Branca, só se ouve silêncio. E ninguém em Moscou está comprando nada disso. Não é uma boa situação para o lado ucraniano, nem para o lado europeu. E o presidente Trump parece meio desinteressado em tudo o que está acontecendo por lá. Vamos ver juntos como isso se desenrola. Além disso, há uma nova entrevista do vice-presidente dos Estados Unidos sobre quais são os objetivos do governo na guerra do Oriente Médio com o Irã e como vamos tentar sair dessa. Esse plano tem mais ou menos a mesma chance de dar certo que o de Zelensky. Vamos ver como essas coisas realmente se conectam. Primeiro, vamos dar uma olhada em Volodymyr Zelensky, que ele próprio disse: "Ei, sabe de uma coisa? Eu tenho um plano." A Ucrânia pediu repetidamente um cessar-fogo, segundo reportagens da Al Jazeera. Depois de anos de combates, a Rússia diz que quer um acordo, mas qualquer solução precisa envolver a Ucrânia, cedendo integralmente 4 regiões que Moscou reivindica, além de resolver as, abre aspas, causas profundas do conflito. Agora, se isso soa um pouco familiar para você, é porque você tem prestado atenção. Isso já tem mais de 2 anos. São os termos de junho de 2024 estabelecidos por Vladimir Putin. E vou chegar a essa parte daqui a pouco. Mas isso é basicamente a Rússia. E dizemos isso há tanto tempo. A Rússia não mudou em nada sua posição. Eles ainda estão dizendo os mesmos termos que apresentaram antes. Podemos ter um acordo negociado. Podemos pôr fim a esta guerra se vocês se retirarem de todos os 4 territórios que a Rússia anexou em 2022. E há outras coisas que vêm junto com isso. Desmilitarização, desnazificação, nada de OTAN e assim por diante. Então esse plano é bem ambicioso. Era disso que se falava quando vocês ouviram sobre as causas profundas. São essas outras coisas a que ele está se referindo, especialmente a questão da OTAN aqui. Então, Zelensky está procurando algum tipo de acordo em que possa conseguir o que quer, ou sair nos próprios termos, e todo mundo simplesmente faça o que ele quer. E para fazer parte disso, como o Gary estava mostrando a vocês há um instante, uma das coisas que ele está dizendo é: "Ei, eu preciso de um monte de mísseis de defesa aérea. E se vocês me derem só 10%, é só isso que a força mascarada representa, e isso vai destruir todos os mísseis balísticos." Agora, eu não sei em que ele está baseando isso, porque já deveria estar muito claro para todo mundo, a esta altura, que a taxa real de interceptação dos mísseis de defesa aérea é bem baixa. Mesmo dando todo o crédito possível ao que os Estados Unidos dizem, ela está, na verdade, em algum lugar em torno de 10%. Ted Postal, no nosso programa, diz que acha que está mais perto de 2 ou 3%. Mas, seja qual for o número, é quase nada. E continuamos mostrando a vocês. Tudo que o lado iraniano dispara consegue passar pela nossa defesa aérea. E vocês viram a mesma coisa em Kiev. Mesmo antes deste período de que estamos falando agora, em que basicamente não há interceptadores sequer subindo, quase nada era derrubado de qualquer forma. A Ucrânia sempre alegou que uma porcentagem enorme era derrubada. Isso sempre foi para consumo interno. Nunca foi verdade. Eles derrubaram algumas coisas. Alguns dos mísseis de fato se movem mais lentamente. Alguns mísseis de cruzeiro, especialmente, podem ser interceptados, e alguns foram. Mas uma parcela significativa sempre passava, perto de 90%. Mas agora não há interceptadores, e então não há nenhum percentual que esteja realmente passando. Mas Volodymyr Zelensky ainda está tentando sustentar uma posição ruim, dizendo apenas: "Estou tentando acabar com isso nos meus termos." Ele não quer voltar aos termos de junho de 2024 que Putin apresentou. Não, isso seria ruim para ele politicamente se ele sequer conseguisse sobreviver fisicamente a isso, por causa da oposição interna da extrema-direita dentro da sua coalizão de apoio, especialmente daqueles ligados ao grupo Azov, que não vão tolerar nenhuma conversa com a Rússia nem qualquer capitulação,
por mais sombrio ou absurdo que seja o cenário. Eles dizem que não se pode ceder em nada, o que é suicida para o país deles. E eles estão, literalmente, se levando à destruição, porque a guerra poderia ter terminado há muito tempo. Mas, aparentemente, Zelensky ainda escuta essas pessoas. Porque, lembrem-se, há apenas alguns meses, ele lançou o que chamou de uma campanha de 40 dias para forçar a Rússia, tomar a iniciativa da Rússia e redefinir a situação, para que ele pudesse ditar as regras. E vocês devem se lembrar que essa campanha tinha como objetivo influenciar o Estado agressor, a fim de obrigá-lo a encerrar a guerra, obrigar a Rússia a encerrar a guerra. E ao fim desses 40 dias, nós falamos sobre isso. Literalmente, nada mudou. Nada mudou na linha de frente. A única coisa que mudou foi que a Rússia intensificou seus ataques com mísseis contra a Ucrânia. Quando a Ucrânia levou isso adiante, durante parte daqueles 40 dias, ela atacou navios russos no Mar de Azov, muitos navios tanques civis e também atingiu mais refinarias dentro da Rússia. Então, como a Rússia sempre faz, ela respondeu na mesma moeda. Foi atrás dos portos, intensificou os ataques. Respondeu na mesma moeda, mas em dobro. E em vez de apenas atacar a navegação ucraniana, foi atrás das instalações portuárias da Ucrânia. E na prática, fechou o porto de Odessa para receber ou enviar mercadorias. O porto de Mykolaiv também está bastante danificado, causando problemas significativos. Agora, a Ucrânia e alguns europeus estão dizendo: "Ei, sabe de uma coisa? Vamos fazer um novo daqueles acordos sobre grãos que tivemos no início da guerra." Acho que foi em 2022, quando disseram: "Escutem, vamos ter uma espécie de cessar-fogo no mar ali embaixo, especialmente no Mar Negro. Nós não vamos atirar nos seus navios, vocês não vão atirar nos nossos navios. E vamos permitir a saída dos grãos. Todo mundo pode se beneficiar disso, e seria bom para todos." E isso funcionou por algum tempo, mas depois desmoronou, e assim por diante. Então agora eles estão dizendo: "Vamos voltar àquilo." Ou seja, tudo o que estão pedindo é que a Rússia abra mão de todas as vantagens que tem para que eles possam ter um acordo. E é claro, eles querem um cessar-fogo aéreo. Agora, depois que tudo isso não funcionou, a Rússia basicamente fechou o porto de Odessa, o que está causando mais prejuízo econômico para o lado ucraniano. Isso não incomodou em nada a mídia ocidental, porque eles continuam falando e divulgando coisas como esta, da Associated Press. Isso é de alguns dias atrás. Trump disse à Ucrânia que ela não tinha cartas. Então Kiev levou a guerra até a Rússia. Sabe, tem aquela imagem grande ali de, acho que pode ser uma das, como é que eles chamam essas coisas? As instalações da Wildberries dentro da Rússia, que pegaram fogo. É claro que faz aquele grande incêndio, porque há tanta coisa lá dentro, caixas e todo o resto. É tudo facilmente inflamável, então rende ótimas imagens. Agora, isso não funciona com a Rússia, porque eles conhecem a situação. É irritante para eles. É irritante para o povo russo. Agora eles não estão recebendo a versão deles dos pacotes da Amazon. Então isso deixou muita gente chateada. Isso deixou muita gente de pequenas empresas indignada, porque grande parte dos seus negócios foi consumida pelas chamas e muitos foram atingidos. Isso não tem nada a ver com a guerra. Não tem nada a ver com a capacidade da Rússia de travar uma guerra. Só fica bem para o público ocidental e engana os americanos e os europeus, fazendo-os pensar que essa campanha de 40 dias funcionou. E agora eles estão dizendo que talvez possam obrigar a Rússia a aceitar os nossos termos. E temos Volodymyr Zelensky, que foi, desculpem, vamos falar dele em um segundo. Sergei Lavrov foi entrevistado pela Russia Today sobre alguns desses acontecimentos, especialmente essa alegação ou essa afirmação de que Zelensky quer, e os europeus querem, uma versão de um cessar-fogo. Vamos aplicar nossos próprios métodos, muito mais duros, para destruir tudo o que alimenta, a partir do Ocidente, a máquina de guerra de Kiev. Mas já estamos fazendo isso, e eles já estão começando a reclamar.
E não é por acaso que cada vez mais, vozes de várias partes do nosso espaço comum pedem uma interrupção imediata. Isso não vai funcionar. Só devemos parar quando houver um acordo de longo prazo, confiável e sustentável. Se parássemos de repente agora, na linha de contato, estaríamos, na essência, permitindo que o feito dos nossos avós e bisavós que derrotou o nazismo foi apagado. Isso é impossível de se considerar. Agora, de novo, é irritante ter que continuar dizendo isso. Se isso soa familiar, é porque deveria mesmo. Não, isso não é algo que reprisamos do ano passado. Isso é de hoje. Mas as palavras dele são do ano passado. Lembram quando o presidente Trump assumiu? Houve muito alarde sobre, ei, que tal simplesmente fazermos um cessar-fogo aqui? Vamos ter um cessar-fogo e depois conversamos sobre as coisas. Assim, ninguém mais precisa morrer. Nenhum russo precisa morrer. Nenhum ucraniano precisa morrer. Vamos dialogar e chegar a algum tipo de acordo. E os russos disseram, não, não vamos fazer isso. Por que faríamos isso? Por que teríamos cessar-fogo? Não há a menor chance de termos um cessar-fogo que entregaria um sucesso operacional ao lado ucraniano, porque tudo o que eles fariam seria continuar se reestruturando. Eles se recuperariam, se recomporiam e se preparariam para a próxima rodada. Nós os colocamos na defensiva. Estamos na ofensiva. Não há a menor chance de fazermos isso. E então não fizeram. Certamente nunca entraram em um cessar-fogo. E na época também disseram, assim como estão repetindo agora os termos de junho de 2024 sobre o que estão dispostos a fazer. A Rússia disse naquela época também, escutem, se vocês chegarem a um acordo, se encerrarmos a guerra, então ótimo. Aí teremos o cessar-fogo, porque daí será apenas uma questão de implementação. Então eles estão dizendo, vamos dialogar. Foi por isso que os russos foram a Anchorage, no Alasca, onde o presidente Trump, mais uma vez, com grande pompa e circunstância, tapetes vermelhos, sobrevoos, todo esse tipo de coisa, demonstrou muito otimismo de que talvez finalmente encontrassem algum tipo de acordo. Que Trump, ainda que tardiamente, cumpriria sua promessa de acabar com aquela guerra. E, claro, não deu em nada. E na época, a Rússia disse, nós vamos conversar, mas não vamos parar de lutar até termos um acordo. Quando tivermos um acordo, haverá um cessar-fogo, e nós o implementaremos. É isso que ele está dizendo hoje. E claro, você sabe, essa é uma das coisas que ele acrescenta no final, e que eu incluí naquele ponto importante. Porque a gente realmente precisa entender a psicologia por trás disso, a cultura por trás disso e a história por trás disso. A Rússia une tudo isso. Toda a linhagem, os bisavós deles, os avós deles, a Grande Guerra Patriótica, a derrota do nazismo vindo do Ocidente, a invasão do país deles pelo Ocidente, o ataque rumo ao Ocidente, remetendo ao século anterior, a Napoleão, que tinha tentado a mesma coisa. A Rússia disse, nós lembramos de tudo isso e não vamos esquecer. E por isso não vamos aceitar agora um acordo que consolide em definitivo. Não vamos concordar em encerrar a guerra na atual linha de contato. Não vamos concordar com nenhum tipo de cessar-fogo aéreo. Não vamos parar de fazer nada do que estamos fazendo. E ele começou esse trecho falando sobre como estamos aumentando a pressão, com mais mísseis, e a Ucrânia está começando a desmoronar. Então, no nível estratégico, tudo está indo na direção deles. E no nível tático, eles estão mantendo a pressão. Portanto, não há nenhuma chance de que façam isso. E ainda assim, continuamos com essa fantasia de que talvez possam. E Sergei Lavrov também disse, escutem, toda essa questão do envolvimento dos Estados Unidos. Aliás, eles disseram, já que estamos conversando, vamos também mencionar que não só vamos manter os termos de junho de 2024, a mesma coisa que dissemos antes, como sabemos que vocês, especialmente os Estados Unidos, estão ajudando a Ucrânia a atacar mais profundamente dentro do nosso país. Enviamos uma série de perguntas ao Departamento de Estado dos Estados Unidos
pedindo comentários, inclusive sobre dados de inteligência e sobre o fato de que os Estados Unidos estão profundamente envolvidos, inclusive no planejamento e na execução de ataques contra alvos civis em regiões profundas do território russo. Aguardamos uma resposta. Olha, isso também é muito sensível neste momento, porque assim como na guerra com o Irã, no primeiro dia dos ataques, não só assassinaram o líder supremo deles, a neta e a filha dele, além de vários outros familiares, como também mataram numa escola de meninas mais de 130 crianças pequenas e professoras. Isso é uma questão enorme. Enorme. Durante a cerimônia que fizeram no mês passado para o líder supremo, a procissão fúnebre que passou por todas essas cidades diferentes, algumas pessoas que estavam no local me disseram que alguns dos maiores suspiros de choque e parte da maior indignação não foram pelo Ayatollah, mas pelo caixãozinho minúsculo em que a neta dele seria enterrada. Eles se lembram disso, e isso ainda os mobiliza até hoje. Mesmo durante algumas das negociações antes do memorando de entendimento, mostramos a vocês algumas imagens da delegação iraniana com fotos daquelas crianças e daqueles professores que eles levavam consigo, nos sapatos, nas mochilas e assim por diante. Era uma questão muito presente, muito real para eles. A Rússia tem a mesma questão. Eles não estão irritados apenas por causa das instalações da Wildberries que estão sendo atingidas e por algumas das interrupções causadas no setor de petróleo e às vezes no abastecimento de gasolina. Então há escassez de combustível e periodicamente longas filas na Rússia. Isso meio que os irrita. Mas esses ataques que atingiram as praias aqui recentemente e mataram algumas crianças, o ataque que matou alguns estudantes em Starville aqui, há cerca de um mês e meio, são coisas muito, muito presentes, junto com a história da qual Sergei Lavrov estava falando. Então, quando eles dizem, "Ei, América, sabemos que vocês ajudaram a fazer isso, e isso não é algo que vamos perdoar. Definitivamente não é algo que vamos esquecer. E não vamos aceitar um acordo negociado que, de qualquer maneira, ajude o outro lado de vocês. Especialmente quando eles praticamente já ficaram sem mísseis interceptadores aéreos. E nós, ao mesmo tempo, estamos acelerando a nossa produção desses mesmos mísseis. Então, aconteça o que acontecer na linha de frente, a situação está prestes a ficar, e já está, ainda pior no nível operacional e estratégico. Porque agora a Rússia tem praticamente liberdade total para atacar o que quiser no país. Isso não passou despercebido por Volodymyr Zelensky, que agora foi à mídia para basicamente implorar por mais mísseis. Vocês estão sem interceptadores agora? Não tem mais nenhum? Não. Vou explicar como isso funciona. Então, neste ano, temos 2,5 vezes menos interceptadores do que tínhamos em 2025. Primeiro, a Rússia tem por mês o dobro de mísseis balísticos do que tinha antes. Certo. Agora, se você entende muito de linguagem corporal, sabe que isso nunca é uma ciência exata. Mas muitas vezes, quando alguém faz uma pergunta como "Vocês ficaram sem interceptadores?", a resposta é sim. Obviamente a resposta é sim, mas você não quer responder isso, não quer dizer isso em voz alta. Então você para, hesita, olha para cima. Bem, deixa eu colocar desta forma. Isso acessa involuntariamente uma parte diferente do cérebro, a área criativa, onde basicamente você vai inventar alguma coisa e mentir. E na tentativa de não responder aquela pergunta, ele acaba revelando algo pior do que simplesmente dizer sim. Ele diz, bem, nós temos 2,5 vezes menos mísseis interceptadores de defesa aérea. Provavelmente esse número nem existe, mas foi o que ele inventou na hora. E então ele diz, mas os russos têm 200% a mais do que tinham, o dobro do que tinham antes, em termos de produção mensal de mísseis. Então o que ele está dizendo é que, qualquer que seja o número que temos, mesmo se tivéssemos tudo o que queremos, ainda seria insuficiente.
porque isso não vai deter esses mísseis, especialmente esses tipos mais novos de mísseis balísticos russos que estão saindo das linhas de montagem. Eles são muito eficazes, mas ele não os tem, e a Rússia tem muitos deles. Então, o que isso diz para uma nação? Vamos ver se eu ainda... Acho que sim, ainda tenho. Para esta nação aqui em vermelho, no canto inferior esquerdo, diante desse gigantesco colosso que é a Rússia. Quando agora o pequeno do lado esquerdo não tem mais mísseis de defesa aérea, e o grande do lado direito tem o dobro do que tinha apenas um ano. Para onde você acha que essa guerra está indo? Independentemente do que esteja acontecendo na linha de frente, por mais devagar que avance, sejam quais forem as baixas do lado russo, para onde você imagina que essa guerra está indo? Agora, se alguém tivesse algum tipo de moral, esquece. Nem vamos fantasiar que o Ocidente ou os Estados Unidos tenham moral, porque, claramente, essa turma da elite no topo é desprovida disso. Mas pelo menos, se tivessem bom senso, se fossem inteligentes o bastante nos bastidores, longe das câmeras, sem repórteres, para que ao menos em particular nos corredores, sabe, em seus coves sombrios, pudessem dizer, certo, pessoal, temos que resolver isso, porque... Sabemos que o nosso lado não tinha mais interceptadores de mísseis. Os que temos são poucos demais, e não temos o suficiente para repassar. Todos nós já demos tudo o que vamos dar. Não vamos ficar literalmente indefesos diante de qualquer tipo de ataque russo. Deveríamos entrar nisso. Agora lembrem-se, isso é por causa do trecho que vou tocar daqui a um minuto. Lembrem-se desse fato. Os países europeus já deram todo o excedente que tinham há muito tempo e ficaram só com o mínimo, assim como nós. Por causa da guerra com o Irã e do fato de que, em primeiro lugar, demos muitas coisas para a Ucrânia. Mas agora usamos muita coisa. Basicamente, nossos estoques estão vazios. Bem, a Ucrânia, o lado europeu, não tinha capacidade de criar e fabricar os seus próprios. Eles dependiam de nós. E vocês devem ter ouvido, acho que foi uma semana atrás, alguns funcionários americanos admitirem que, aliás, nós pegamos encomendas pelas quais outros já tinham pago e retomamos esses mísseis para podermos usá-los aqui. Então, nada foi reposto. Tenham isso em mente. Nada foi reposto. Então, eles também estão com os estoques muito reduzidos. Mas essas pessoas têm que estar dizendo, isso não dá para sustentar. Se o país pequeno não tem defesa aérea e o país grande está crescendo e não está parado, continua aumentando sua capacidade de produzir todos esses mísseis ofensivos e agora pode simplesmente despejá-los sem que haja defesa contra eles. Então é preciso fazer algo diferente. E não é como se isso só tivesse ficado evidente agora. Eles já sabem disso há algum tempo. Então por que embarcaram nisso, ou deram sinal verde para Zelensky embarcar nesse plano de 40 dias para colocar a Rússia de joelhos, quando era óbvio que isso nunca iria acontecer? O sujeito, depois de 4 anos e meio de guerra, ia colocar esse enorme colosso russo de joelhos. Quero dizer, isso sempre foi patentemente absurdo. Mesmo assim, deram sinal verde. Bem, agora aconteceu o previsível. Os recursos acabaram. E isso deixa Zelensky, naquela mesma entrevista à CNN, implorando por mais. Este ano, estou pedindo aos parceiros americanos que nos vendam 5%. 5% dos mísseis que eles têm em seus estoques. Se nos venderem 5%, passaremos o inverno e salvaremos vidas. Se puderem nos vender 10%, destruiremos todos os mísseis balísticos russos. Sério, senhor presidente, todos os mísseis balísticos russos? Quer dizer, isso é absurdo por si só. Eu já mostrei aquele gráfico muitas vezes, na guerra contra o Irã, contra aqueles mesmos PAC-3, com o DAD incluído também. A gente nem consegue impedir isso para nós mesmos. E com certeza não vai impedir 100% dos mísseis russos. E eles têm muito mais do que o lado iraniano tem. Então isso é simplesmente falso e deveria ser exposto como a mentira categoricamente absurda que é.
Mas até a primeira parte do que ele disse ali, ele está dizendo, escuta, eu só preciso de 10%, 5%. Isso vai me manter vivo. Mesmo que isso fosse verdade, mesmo que de alguma forma eles fossem mais eficazes e tivessem alguma taxa marginal de eficácia, e daí? O que você vai fazer? Você vai dizer a todos esses países europeus que mais uma vez estão com estoques no limite. Me deem 5% do que vocês têm, todos juntos, e isso vai me manter vivo durante o inverno. E depois, o que você vai fazer quando o inverno acabar? Ou se eles derem 10%, isso significa que ainda mais pessoas do meu povo vão sobreviver. Certo, ótimo. Mas aí eles acabaram de reduzir seus estoques em 5 ou 10%, estoques dos quais já não tinham o suficiente. E eles têm plena consciência de quão baixa é, de fato, a taxa de interceptação. Então sabem que precisam de cada míssil interceptor que têm, apenas para minimizar qualquer possível ataque vindo da Rússia, caso a guerra se expanda além das fronteiras. Algo que os líderes europeus dizem todos os dias à sua população ser uma possibilidade concreta. Então essa mensagem tem um efeito de repercussão negativa, porque agora ninguém quer ceder um único míssil em troca de nada. Então é provável que Zelensky não tenha nenhum. E o que vimos naqueles 2 ataques no começo dessa semana, em que nenhum dos mísseis foi interceptado, indica, com toda probabilidade, que isso vai continuar por algum tempo. E agora, os russos provavelmente estão se preparando para o próximo grande ataque. E veja, esses ataques recentes vêm causando danos graves, não só no porto de Odessa e em Mykolaiv, mas também em Zaporizhia, mais ao norte, em Kherson, na região de Kharkiv, na província de Sumy, na província de Chernihiv e, claro, obviamente, ainda na própria Kiev. Eles estão, metodicamente, desgastando a capacidade dos ucranianos de travar uma guerra no nível operacional. Todas as coisas de que você precisa, para ao menos ter uma chance de manter as linhas de frente, estão sendo, pouco a pouco, sistematicamente eliminadas. E agora que não há defesa aérea, nem mesmo na capital, você sabe que também não há em nenhum outro lugar. Então a Rússia, tão rápido quanto consegue fabricar esses mísseis, seja qual for o ritmo real de produção, pode simplesmente começar a agir metodicamente, área por área, até que o lado ucraniano nem tenha mais capacidade. Eles também vêm atingindo algumas linhas ferroviárias ultimamente, e locomotivas, o que é o problema maior, porque é extremamente difícil substituir qualquer coisa no contexto desta guerra. Linhas ferroviárias você consegue consertar. Você consegue consertar até algumas das instalações de energia elétrica que abastecem grande parte disso. Mas não dá para simplesmente reparar uma locomotiva destruída. Quero dizer, elas são em número limitado, e isso seria muito, muito difícil com o tempo. Todas essas coisas continuam sendo atingidas. Tudo na retaguarda próxima continua sendo atingido. E claro, as linhas de frente continuam avançando todos os dias. A situação está cada vez mais sombria. Agora estamos entrando no inverno. E não há perspectiva de que a Ucrânia consiga impedir isso. E por pior que tenha sido o último inverno, agora a Rússia vai começar de novo, segundo a maioria dos relatos que ouvi, em algum momento de outubro. E eles vão, de novo, atacar até mesmo os locais danificados, alguns dos quais foram reparados desde o ano passado. Vão voltar a atacá-los. E desta vez, há pouco ou praticamente nada para consertá-los. Agora, nem sequer há mísseis limitados de defesa aérea. Então, tudo que os russos dispararem, eles vão atingir. E podem literalmente tornar a vida insustentável. Lembrem-se, houve períodos no inverno passado em que o prefeito de Kiev, Klitschko, disse: "Ei, vocês precisam deixar a capital. Vão para o interior, onde possam procurar lenha e fazer fogueiras para se manter aquecidos, porque não conseguimos manter vocês aquecidos aqui." Isso foi no ano passado. Agora imagine este inverno, quando não houver nenhuma defesa aérea e eles estiverem completamente invulneráveis. Em algum momento, alguém vai ter que tomar a decisão de finalmente fazer a coisa certa, mesmo que ninguém queira.
ou então vão simplesmente ficar sentados assistindo a Ucrânia ser pulverizada. Porque se você mantiver esse tipo de fogo de saturação operacional por tempo suficiente, junto com a pressão na linha de frente, em algum momento tudo desmorona. Eu mostrei a vocês alguns dias atrás que a Rússia tem algo como 25 milhões a mais de homens em idade militar na população, dos quais pode recrutar mais 25 milhões. 25 million more. It doesn't take a mathematician or a military. Não é preciso ser matemático nem gênio militar para perceber que numa guerra de desgaste, 31 milhões vão vencer 5 milhões. É meio assim que funciona. Estamos vendo isso acontecer em tempo real. A última coisa sobre a qual quero falar com vocês é a outra guerra que está acontecendo aqui. O vice-presidente Vance participou do programa do Will Cain, na Fox News, e ele lhe fez algumas perguntas difíceis. De novo, mérito da Fox, porque eles fizeram perguntas difíceis. Eu mostrei mais cedo hoje que Bret Baier fez algumas perguntas difíceis. E agora estamos aqui. O vice-presidente Vance está sendo questionado duramente. E a primeira pergunta é esta. Ele está dizendo, ei, sobre esse Estreito de Hormuz, qual é a situação atual por lá? Como isso vai ficar quando e se acabar com o Irã? Bem, o que posso dizer com confiança é que acho que isso termina com os Estados Unidos em uma posição mais forte, com o Irã sem uma arma nuclear e com o Estreito de Hormuz voltando a uma situação em que os preços do petróleo e do gás sejam estáveis para o povo americano. Certo. Eu espero que o que estamos ouvindo aqui seja o vice-presidente Vance começando a preparar o terreno para o plano de saída. Venho dizendo isso a vocês há muitos meses. Essa é a melhor coisa que podemos fazer. Simplesmente declarar vitória e ir embora. Retirar nossas forças e dizer que os atingimos tão duramente que eles não conseguem se reconstruir por décadas. Vai levar uma eternidade. E se algum dia fizerem qualquer outra coisa com armas nucleares, nós voltaremos. Blá blá blá, o que quer que você queira dizer. Mas as coisas em que ele se concentrou ali... Ele disse que os objetivos principais são, primeiro, manter aberto o Estreito de Hormuz, para que o tráfego entre e saia por todas as rotas iranianas e árabes. Precisamos de tudo isso. Precisamos que todo o petróleo, de todas as fontes, volte ao mercado global para aliviar esse problema real de que falei com você no programa mais cedo hoje. É disso que precisamos. Então essa é uma coisa. A segunda foi que ele voltou àquela questão de que eles não podem ter uma arma nuclear. Certo, isso é fácil. Eles não têm uma arma nuclear até onde sabemos agora. E claro, isso pode ter mudado depois que esta guerra começou. Não sabemos ao certo o que vem acontecendo, mas provavelmente não tem. E certamente não tiveram nos últimos 47 anos. Então provavelmente poderíamos chegar a um acordo com eles para dizer mais uma vez, não temos intenção de fabricar uma arma nuclear. Simplesmente não para o réu. Não vamos fazer isso. Mais uma vez, eu tenho que esperar que eles ainda não tenham feito isso. Mas é provável que estivessem dispostos a fazer, porque isso não lhes custa nada. Se conseguirem os termos que estão exigindo no Estreito de Hormuz, eles vão reabrir aquilo. Se nós simplesmente formos embora, não precisamos nos preocupar se eles concordam com alguma coisa ou não. Porque nós também não vamos lhes oferecer nada, nem tirar nada deles, nem nada assim. Nós simplesmente vamos embora. Retiramos nosso bloqueio. Paramos de bloquear qualquer outra coisa que passe por ali. E aí o Irã terá todos os incentivos do mundo para abrir o seu lado. Eles querem isso. Vamos deixar isso claro. Não é como se os Estados Unidos suspendessem esse bloqueio, e então o lado iraniano pudesse escoar todo o seu petróleo, mas ainda continuasse bloqueando os outros. Não, não vai fazer isso. Quer abrir porque precisa que todo o seu petróleo saia. Precisa que o bloqueio continue suspenso e vai cobrar uma taxa. Então, quer que todos esses outros regimes árabes também saiam e enviem seu petróleo, porque vai ganhar dinheiro com cada navio que sair. É assim que estamos. Essa é a situação em que nos encontramos por causa da guerra que nunca deveríamos ter iniciado, mas iniciamos.
E esse é um caminho para sair disso. Se fizermos isso, podemos evitar nos aprofundar ainda mais. Ele falou um pouco mais sobre isso nesta próxima parte. Mas há uma diferença sutil. De novo, ele volta a dois objetivos. São realmente duas coisas. É garantir que os países do Golfo continuem enviando petróleo e gás para a economia mundial, para que tenhamos estabilidade nos preços da energia. Isso é obviamente importante para o povo americano. Eu sei que o preço do petróleo caiu hoje e está bem abaixo das máximas registradas nos primeiros dias do conflito. Esse é o objetivo número 1, manter o petróleo e o gás baratos para os americanos em todo o nosso país. E, obviamente, o objetivo número 2 é garantir que o Irã jamais obtenha uma arma nuclear. Estou confiante de que estamos alcançando os dois objetivos. Agora escute. Tivemos o pesquisador Rich Barris no programa recentemente, e eu perguntei a ele especificamente sobre algo que ele tinha falado na conferência do Centro Jurídico 1776, da qual nós dois participamos com Robert Florence na primeira parte de agosto. E ele disse: escute, a base maga do Trump adoraria esse plano. Eles não ligam nem um pouco para controlar o Estreito de Hormuz. Não ligam para nada disso. O que importa para eles é não ter aumento no preço da gasolina, não ter aumento no preço do diesel, não precisar pagar mais pelos alimentos, porque o custo de distribuir tudo aumentou devido à falta de todo esse petróleo e coisas assim. Segundo os dados das pesquisas, eles nem estão preocupados se ele mudar de posição e disser: ah, não, você disse no início da guerra que a Guarda Revolucionária Islâmica tinha que se render ou enfrentar morte certa e que teria tudo destruído. E agora ele vai dizer: não vamos fazer nada desse tipo. Aparentemente, eles não teriam problema nenhum com isso. Então, politicamente, essa é uma jogada vencedora. Eu realmente espero que seja exatamente isso que o vice-presidente Vance esteja preparando, se for esse o caso. Porque ele certamente não pode ir à Fox News e fazer essas declarações por conta própria. Vamos esperar que isso seja algo aprovado pelo Departamento de Comunicação da Casa Branca e, portanto, coordenado com o presidente, para dizer: vamos seguir por esse caminho. Politicamente, isso é uma vitória para ele, especialmente às vésperas das eleições de meio de mandato. Mas também vai ajudá-lo a estancar parte da sangria. Rich Barris também nos mostrou que ele está perdendo muito apoio em quase todas as categorias de apoiadores do MAGA. Esta é uma grande forma de estancar essa sangria e começar a consertar algumas coisas. Eles são a favor disso, e este é o caminho que podem seguir. Esperemos que seja isso que ele esteja fazendo. Mas há uma última questão. Ele simplesmente não pode escapar de algumas dessas perguntas difíceis, porque não há boas respostas. E aqui, ele está basicamente tentando maquiar algo que não tem conserto. Os iranianos às vezes assumem compromissos que não cumprem, fazem um acordo e não honram esse acordo. E eu entendo seu ponto sobre essa natureza de vai e vem, mas acho que isso reflete o fato de termos muitas ferramentas à nossa disposição para compelir ações. Às vezes estamos focados na questão energética, porque queremos que os americanos possam pagar o preço do petróleo e do gás. Às vezes, obviamente, estamos focados no aspecto militar. Às vezes, estamos focados no programa nuclear. Então acho que o que realmente está acontecendo é que vocês estão vendo um presidente dos Estados Unidos no auge de sua autoridade, com muitas ferramentas à disposição. E não temos muitas ferramentas. Sabe, ele está tentando fazer parecer que, olha, esse é todo o nosso plano, cara. Quer dizer, nós temos isso sob controle. Temos ferramentas econômicas, temos ferramentas militares, temos ferramentas para ferramentas, temos tudo de que você precisa. E isso é só uma questão de, às vezes, usarmos mais uma do que a outra. Foi por isso que você viu Scott Bessent no nosso programa anterior, falando sobre o que está fazendo. Teve o secretário Wright falando. Quer dizer, ele está realmente colocando todo mundo na vitrine para tentar fazer as coisas parecerem melhores, impressionantes.
Mas isso é só tentar maquiar um desastre, pessoal. Nós nunca deveríamos ter começado esta guerra. Nunca tivemos os recursos para obrigar o cumprimento. Isso sempre foi ambição demais. Nós tentamos alertar sobre isso antes que acontecesse. Falamos que isso geraria um efeito de união em torno da bandeira. Na verdade, foi mais forte do que isso, muito mais forte do que eu previa. Isso agora fortaleceu a ala mais linha dura dentro da Guarda Revolucionária Iraniana, ainda mais linha dura do que já era. Nós literalmente assassinamos algumas das pessoas mais moderadas. Ali Larijani e Ali Khamenei eram dois dos nomes mais importantes e foram substituídos por homens que não estavam tão dispostos a buscar a diplomacia. Então agora eles adotam uma linha muito mais dura. Estão dispostos a ir mais longe e a assumir riscos que o Ayatollah anterior não assumiria. Tudo isso é ruim por causa do que fizemos. Então, a única coisa que faz algum sentido e sobre a qual temos algum controle são as nossas ações. E podemos simplesmente fingir que vencemos. Eu sou totalmente a favor de maquiar essa situação, porque essa é a medida menos ofensiva que podemos tomar para reduzir qualquer dano ao nosso próprio país. Vamos ver como isso vai funcionar. Com certeza vamos prestar muita atenção nisso. Eu considero aquela entrevista algo otimista e espero que funcione dessa forma. Antes de encerrar, Gary acabou de me sinalizar que temos aqui um comentário adicional do presidente Trump sobre o tema de que falamos mais cedo no nosso programa anterior, sobre o USS Abraham Lincoln e todos os problemas a bordo. Então vou ver essa notícia ao mesmo tempo que vocês. Solta o vídeo, Gary. Bem, não, aquele navio está se movendo. Não, eles não estão. Aquele navio está se movendo agora, ou muito em breve, e está sendo substituído por outro navio muito parecido. Não, não, não. Nem de longe é tempo suficiente. Obrigado a todos. Agora, não é nem de perto tempo suficiente, diz ele. Eu sei que isso tenderia a contradizer o plano de se afastar que estamos prestes a colocar em prática. Não é nem de perto tempo suficiente. Mas, por outro lado, o presidente Trump quase não consegue dizer a verdade sobre nada hoje em dia. Então não sei por que ele diria a verdade sobre isso. Mas você vê que estão fazendo essa pergunta a ele. Já fizeram essa pergunta. Talvez uma das questões seja que ele vai se cansar de ter que responder esse tipo de pergunta e dê sinal verde ao vice-presidente Vance. E ouvimos de várias fontes dentro da administração que o vice-presidente Vance vem fazendo um trabalho heróico desde o início, tentando impedir que a guerra começasse e, desde então, tentando tirá-la de pauta. Só se pode esperar que ele tenha se provado certo todas aquelas muitas vezes para que talvez o presidente Trump finalmente reconheça isso. Porque também me dizem que nos bastidores, o secretário Wright, apesar de toda a bobagem que ele diz nesses trechos que mostramos, nos bastidores diz, não, estamos em apuros. Sim, nossa reserva estratégica de petróleo não vai durar muito mais tempo. E quanto mais baixamos o nível dela, maior é o risco de que as próprias cavernas desabem e não possam mais ser usadas. Ou, quanto mais baixamos o nível, ela fica cheia de tanto lodo e outros contaminantes que agora vai ser mais difícil reprocessá-la, e assim por diante. Então precisamos tirar isso da mesa agora. Vamos torcer para que seja esse o caso, e para que o presidente Trump simplesmente diga, sabem de uma coisa, vamos cair fora. Vamos esquecer essa ideia de que ainda podemos parar o fim da guerra na Ucrânia. Vamos simplesmente dizer ao Zelensky, você está literalmente por conta própria aí. Não temos nada para você. Literalmente, não vamos lhe dar nada. Então faça o melhor acordo que conseguir. Acabe com a guerra até o Natal, ótimo. Mas em termos que os russos possam aceitar, e nós vamos apoiá-los. Se ele fizer essas duas coisas até o fim do ano, o risco para os Estados Unidos, em todos os aspectos, vai cair muito. Então, sou totalmente a favor disso e espero que seja nessa direção que estamos indo.
Muito obrigado, pessoal. Nos vemos no Intel Brief, às 11 da manhã, amanhã e sábado. Como sempre, estou ansioso para vê-los lá. On Saturday, like always, look forward to seeing you then.